Você quer economizar até 35% na conta de luz do seu negócio? Sim, você empresário de qualquer lugar do Brasil que tenha um consumo de energia elétrica acima de R$ 10.000 pode diminuir bastante seus gastos. O caminho é o Mercado Livre de Energia e quem vai te guiar é a Genial Energy. A Genial Energy é o braço de energia do Grupo Genial Investimentos, que você já conhece. Com a gente, você não poupa apenas o seu dinheiro, mas também o planeta. Ela atua no Mercado Livre de Energia, que é onde se comercializa livremente fornecedor, preço, quantidade de energia contratada, período de suprimento, pagamento, tudo que é relativo às suas despesas com energia. Eu vou te explicar como você pode economizar com a gente. Envie a sua conta de luz e receba um estudo detalhado de economia para a sua empresa. Contrate a energia da Genial e a nossa equipe fará toda a sua migração com segurança. A partir daí, é gerenciar a sua economia mensal com todo o auxílio da nossa equipe. É simples, não é? Aponte o seu celular para este QR Code para saber mais detalhes ou para já começar a economizar. Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Genial Analisa. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini, estou sempre aqui para apresentar. Lembrando, toda terça e quinta, 7 da noite, nós temos programa aqui, podcasts especiais no canal da Genial. Então aproveite, se inscreva no canal, ative o sino para você não perder nenhum desses programas e, claro, vários outros aqui que a gente faz diariamente no canal. A gente tem falado bastante tempo aqui nos podcasts que a gente tem trazido, na verdade, buscar, trazer pessoas de fora da Genial aqui que consigam contribuir com visões de determinados temas, de determinados assuntos que vão claramente impactar a sua decisão de investimentos e alocação, por exemplo, de ações, que é o nosso foco aqui no podcast. E por isso hoje, fazendo um episódio especial aqui, acho que colocando de forma macro, de petróleo. Claro que a gente tem algumas outras perguntas aqui, talvez um pouco mais específicas. Já vou apresentar o nosso convidado, já está no título, mas vou fazer um suspensezinho antes só para apresentar Vitor Souza, nosso analista que também está aqui com a gente. Obrigado aí, Vitão. Bom dia a todos, espero que a conversa seja proveitosa. Com certeza vai ser. Hoje a gente está recebendo aqui o Adriano Pires, sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura, há anos e anos, 95, né, que você fundou? Não, 95? Foi em 2003. 2003, estava 95 aqui na minha colinha, eu coloquei errado. Mas também atua na ANP, isso. 30 anos de experiência no mercado de energia em geral, enfim, colunista também do Poder 360. Participa na Jovem Pan de alguns programas também, que eu sempre acompanho. Então, obrigado, Adriano, por ter vindo topado essa conversa. Acho que vai ser muito bom pra gente aqui do nosso lado de análise, mas pro público também, com certeza pra você também. Tá, obrigado pelo convite da Genial, é sempre um prazer estar com vocês. Boa, maravilha. Vitão, eu vou deixar você fazer as primeiras perguntas, eu vou entrando no meio. Tá você bom. Quer começar? Por último, a gente deixa a parte de energia. Tá bom. Certo? E aí a gente fala mais de petróleo. Ótimo. Certo? Porque nenhum dos vídeos que eu fiz foi comentado assim, Vitor, você tem que trazer o CEO da Petrobras. A CEO, no caso, agora. Eu falei, cara, é difícil porque ela é muito demandada, mas a gente trouxe alguém que quase virou o CEO da Petrobras, mas que com certeza tem muito conhecimento, é sempre muito aberto. Então, é uma honra estar aqui. Niteroense, pelo que eu fiquei sabendo, então o papo vai ser bem agradável. Tá, a minha primeira pergunta, eu vou tentar sempre colocar o que eu julgo mais importante na frente e depois a gente desenvolve temas mais generalistas. Tá? Recentemente, talvez há um mês atrás, teve a publicação de um decreto alterando a lei do gás de 2021, né? Lei 4.100... Eu tô com uma colinha aqui embaixo, tá, gente? Se eu estiver olhando para baixo, eu tô olhando a colinha. Lei 14.134. Tá? E um dos temas que eu fiquei ressabiado, assim, que eu li, foi exatamente a questão da reinjeção do gás dentro dos campos produtivos. E só para explicar muito brevemente para quem está em casa, aquela produção que tem do gás, a produção do óleo, ela é exatamente propelida, impulsionada pelo gás. Eu não sou geofísico, desculpa, eu não sou engenheiro de petróleo, mas eu entendo que o gás ele não é simplesmente desperdiçado, ele ajuda dentro da produção. E eu entendo também que essa técnica ela faz parte do processo de redesenvolvimento de campos maduros. Pelo menos essa é a minha interpretação. Eu conversei com várias empresas, né, e na média, eles não assim, talvez eles não tenham achado esse decreto algo tão interessante. Qual é a sua interpretação em relação a esse decreto? Claro, foi um decreto, acho que de mais de 10 páginas, e eu queria entender qual é a sua interpretação. E você também, assim, nós aqui, a gente acaba olhando muito para empresas de capital aberto. A gente eu não sei o que a Shell está achando disso, ou qual que é
Qual Olha, foi essa eu acho interpretação? que esse decreto, né, é mais uma tentativa de você destravar o mercado de gás no Brasil, né? Você já teve aí 2 leis, né, de gás, né, uma no governo do PT, outra no governo Bolsonaro, né? Você teve vários programas, agora você tem um programa novo que é o Gás para Empregar, no âmbito do Ministério de Minas e Energia, e esse decreto faz parte desse programa Gás para Empregar, né? E o decreto tem 17 páginas, né? E o decreto de 17 páginas é paraíso para advogado, né? Porque tem uma série de temas ali, questões que muita gente acha que, inclusive, são inconstitucionais e preocupam muito, né? De que maneira, por exemplo, a ANP vai regulamentar o decreto, né? Lembra que o decreto ele tem ainda que ser regulamentado pela ANP, né? É um decreto extenso, como eu falei, e a ANP, não sei se muita gente também coloca em dúvida se a ANP tem condições, né, de regulamentar devidamente o decreto por 2 razões muito simples. A ANP reclama que ela tem um orçamento muito baixo hoje, muito menor do que ela tinha aí anos atrás, e também não tem uma equipe tão grande e os afazeres, os deveres da ANP cresceram muito nos últimos anos, né? Ela nem conseguiu ainda regulamentar, de fato, a própria lei do gás, né? Então, lá no decreto tem uma série de coisas interessantes, né? Uma delas, que você citou, é a questão da reinjeção. A reinjeção é um tema muito debatido, né? Porque o Brasil reinjeta 70 milhões, 80 milhões de metros cúbicos dia de gás, né? E como você disse, a justificativa sempre é que você use esse gás para dar mais pressão no campo, e no pré-sal, no caso, né? E você, com pressão no campo, você tira mais petróleo, né? Então esse gás entra lá, faz esse papel. E também as empresas falam que esse gás também está sendo usado dessa maneira, porque você também não tem infraestrutura para escoar esse gás para o mercado, né? E também não tem um mercado ainda no Brasil. Então você fica um pouco aquela história do macaco correndo atrás do rabo, né? O que é o ovo ou a galinha, aquela história toda, né? Mas o fato, então, é que a preocupação das empresas produtoras com o decreto é de que maneira a ANP pode regulamentar essa questão da rejeição, né? Porque quando uma empresa de petróleo ela vai num leilão, ela compra um campo de petróleo, ela ganha o leilão e ela apresenta na ANP um plano de desenvolvimento da produção. E dentro desse plano estão lá o que ele vai fazer no campo, inclusive o que ele vai rejeitar, qual equipamento que ele vai colocar. Então, a preocupação hoje das empresas é se essa regulamentação da ANP vai influenciar no passado, né? O Brasil tem um pouco essa característica, o negócio do até o passado é incerto, né? Enfim, eu acredito que não vai acontecer isso. Eu acho que essa questão da rejeição vai ser discutida muito mais daqui para frente, entendeu? Novos leilões que vierem, pode ter, olha, vai ter limite de rejeição, né? E também, agora, eu também acredito, cara, que se você tivesse mais medidas de mercado, você poderia reduzir essa rejeição até sem decreto nenhum, sem obrigatoriedade nenhuma, pelo mercado, como eu te falei. O cara não rejeta porque não tem infraestrutura. Então, por exemplo, agora você inaugurou recentemente, há 2 semanas atrás, acho que foi 2 semanas atrás, se não estou errado, o Rota 3, né? Hoje no Brasil você tem 3 gasodutos de escoamento da produção. O Rota 1, Rota 2 e agora você tem Rota 3 que chega ali em Itaboraí, né? Que era o antigo Comperj, né? Todo mundo lembra da história do Comperj. Conheço, opa. E agora mudou de nome, chama agora Complexo Boa Ventura, né? E ali tem chega o Rota 3 e tem uma unidade de tratamento de gás ali, um EPGN, né? Porque quando você traz o gás do campo, você tem que tratar ele, né? O EPGN é uma espécie de uma refinaria, então você tira a gasolina, você tira a GLP, você tira uma série de outros produtos para depois você botar esse gás limpo, né, o gás seco que eles chamam, dentro do cano de transporte, depois distribuição, chegar no consumidor. Então, se você tivesse uma infraestrutura maior, certamente você reinjetaria menos gás. O próprio Rota 3 vai fazer com que você reinjete menos gás. O Rota 3 tem uma capacidade aí de trazer uns 18 milhões de metros cúbicos por dia, né? Então essa que é a preocupação. Então, eu acho que agora o decreto tem coisas interessantes. Eu acho que o decreto está pedindo mais transparência. Então, na questão de como é que acontece com o preço do gás do campo, né, quando ele é tirado até chegar ao consumidor. Aí você passa pelo escoamento da produção, aí Petrobras cobra um preço por isso, passa pelo PGN, Petrobras cobra um preço por isso, né? O Rota 1, Rota 2 hoje já tem sócios, tem Shell, tem Galp, eu não me lembro qual a terceira aí, mas enfim, acho que é Equinor, se não estou errado, mas o grosso é Petrobras. Rota 3 é 100% Petrobras, e depois entra transporte da distribuição. O curioso é que o governo quer aumentar a oferta e reduzir preço, né?
Isso nenhum governo tem tido sucesso com isso. Como eu te falei antes, teve 2 leis, 3 programas ministeriais em diferentes governos e a oferta, em vez de crescer, ela cai e o preço, em vez de descer, ele sobe. E aí, eu acho que o que tem que ser debatido, na minha opinião, se a gente quiser resolver isso, aumentar a oferta, que só tem uma maneira de reduzir preço que eu conheço, né? É aumentar a oferta, a não ser que você use subsídio. É discutir o monopólio da Petrobras, né, cara? Porque o monopólio da Petrobras na área de gás é o que a gente chama de monopólio desregulado, né? Ela atua no mercado de gás como se ela fosse mais uma concorrente. Ela não é, ela tem hoje 80%, 85% desse mercado de gás. Então, eu acho que esse decreto também traz algumas coisas que podem ajudar, vamos dizer assim, a regular o monopólio da Petrobras. Então, esse que eu acho que é o ponto forte do decreto. Porém, esse ponto forte do decreto, me parece que ele vai precisar também de ter uma lei, porque eles querem, a ideia do governo, e eu acho que é uma ideia correta, é criar uma tarifa regulada pela ANP para escoamento e para tratar o gás. Mas na lei do gás se fala que escoamento e o PGN é um regime jurídico de autorização. Então a ANP não pode chegar lá e fixar preço. Então, você teria que mudar isso. E a ideia, quer dizer, me parece que seria mais correta, isso não está no decreto, é da minha cabeça agora, tá? Eles podiam tentar regulamentar o decreto, criando assim um período de transição. Enquanto a Petrobras não chegasse a 40% do mercado como comercializadora, esse escoamento, essa unidade de processamento teriam tarifas reguladas pela ANP e tarifas transparentes. Porque o que acontece hoje é o seguinte, cara, você sai com o gás a $1 e chega na distribuidora a 12, 13, 14. A gente sabe quanto custa a distribuição, porque a distribuição é uma atividade regulada pelos estados. A gente sabe quanto custa transporte, que é muito caro no Brasil, mas tudo bem, mas a gente sabe o preço. Mas ninguém sabe quanto a Petrobras cobra para escoar o gás e quanto ela cobra para o PGN. E provavelmente, né, ela deve cobrar preço de monopolista. Ela não deve cobrar preço de mercado, o que é bem óbvio, né? Se ela é monopolista, né? Monopolista eu sempre falo, monopolista não gosta de concorrência, nem gosta de transparência, né? Se gostar de concorrência e transparência, não é monopolista. Tá. A dúvida que eu tenho também é o seguinte, eu vou fazer uma primeira pergunta e essa vai conectar com a segunda. Pelo que você me explicou, as empresas estão enxergando esse decreto muito mais olhando para frente e não olhando para os decretos atuais, correto? Porque eu entendo que foi como você comentou, você apresenta o plano de desenvolvimento, vou produzir tanto de gás, vou investir tanto. Então, assim, a interpretação das empresas é muito mais para frente. Talvez por isso que elas não estejam tão, digamos assim, ativas em relação a se posicionar contra essa lei? Perdão, esse decreto. Esse decreto. Eu acho que sim. Eu acho que todo mundo acredita sempre que o bom senso vai prevalecer e que o respeito aos contratos também vai prevalecer, entendeu? Óbvio que tem preocupação, porque a gente sabe que no Brasil as coisas às vezes saem meio esquisitas, né? Saem meio tortas, né? Mas, enfim, eu acho que o IBP, né, que é o Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás, onde as empresas petroleiras têm cadeira, quer dizer, ele está se manifestando em jornais, no governo. Olha, a gente entende a preocupação do governo com a rejeição, mas tem que ter cuidado para que os contratos não sejam quebrados, entendeu? Então, acho que é por aí que é a preocupação. Uma outra dúvida que eu tenho é que, já que o gás faz parte do processo produtivo do óleo, em algum grau, caso esse decreto pegue, né? Algumas coisas não pegam no Brasil, mas vamos supor que esse decreto pegue, faz algum sentido falar que isso pode afetar as taxas de recuperação futuras dos campos? Isso aí acho que não, né? Se for feito corretamente, não, né? Vamos lá, o gás brasileiro, ele é um gás associado a petróleo. Né, uma parte do gás brasileiro, né? Você tem gás associado, gás não associado. O brasileiro é associado, então quando você tira petróleo, você tira gás. Né? Como você volta a dizer, não tem infraestrutura de escoar esse gás, o que a petroleira faz? Ela reinjeta o gás todo. Provavelmente, com certeza, aliás, se você tivesse infraestrutura, você não estaria reinjetando tanto gás assim. Mas estaria reinjetando alguns, sim, porque também tem problema de CO2, também, de separação, que é caro. Então você tem toda uma fórmula ali, que você também não pode reinjetar gás demais, né? Também, se você reinjetar gás demais, também você bota em risco o campo, né? Por exemplo, você pode chegar numa situação brasileira que seria surreal, que se você não constrói infraestrutura para escoar esse gás, o que está acontecendo? Cada dia você está produzindo mais petróleo, né? A gente está aí querendo chegar aí a 2029, 2028, produzindo, sei lá,
5 milhões de barris dia. Isso também vai produzir mais gás. Se você não conseguir trazer uma parte desse gás para o mercado, através de aumento de infraestrutura, você pode ficar numa situação que também não dá para reinjetar mais gás, no limite de reinjeção do gás do poço. E aí você pode, em vez de aumentar a produção de óleo, começar a reduzir a produção de óleo. O que seria uma coisa... Não, efeito contrário. Um efeito contrário, seria uma maluquice completa. Mas entendeu? Isso aí tem as regras, tem de quanto você pode reinjetar. Você não reinjeta também só gás, você reinjeta água também, né? Para poder dar pressão no campo para sair mais óleo. Mas assim, eu acho que tudo isso tem que ser analisado com calma, né? E todo mundo quer aumentar a oferta de gás, quer reduzir o preço, mas tem que ver também, quer dizer, os contratos que foram feitos, tem que ver os limites que você falou, técnicos de operação de um campo, para você também não tomar atitudes que você começa a reduzir a produção de óleo. Eu acho que tudo isso é possível, entendeu? Agora, tem que realmente ter uma conversa adequada, né? Entendeu? Me parece que esse decreto, quer dizer, apesar de ser muito longo, ele é um decreto positivo, entendeu? Porque ele tá tentando, né, trabalhar na direção de aumentar a oferta. É porque via decreto, via decreto dá a impressão que... Mas é assim, né? Quando você faz uma lei, depois você pega a lei e você faz um decreto regulamentando a lei, né? Entendeu? Então, acho que é por aí. Agora, também teve outro... Porque parece que passou ao largo do Congresso, entendeu? Não, mas eu acho que tudo que está aquele decreto ali, de certa maneira, de um jeito ou de outro, está na lei do gás, é o que eu te falei. Agora, o que está no decreto que foi inconstitucional, vai ter que ter uma lei também que vai passar no Congresso. Você está agora, parece ter uma lei no Congresso agora, o tal do PATEM, que é um programa de transição energética, onde vai se tentar colocar algumas coisas de gás também, sempre com esse objetivo de aumentar a oferta, entendeu? Porque o grande problema do Brasil é esse, que se aumentar a oferta, como é que você vai reduzir o preço do gás? O gás no Brasil é muito caro. Até porque você é um gás que vem, do mar, né? Você fura a profundidade, tem toda uma logística cara de transportar. O gás americano, por exemplo, é muito mais barato que o brasileiro, porque você tem uma infraestrutura gigante e também a maior parte do gás americano é onshore, né? Em terra, né? Aqui no Brasil a gente tem pouco gás em terra, né? O nosso gás basicamente é gás do mar, né? Então, assim, eu acho que tá indo, entendeu? Agora, tem coisas para fazer? Tem. Por exemplo, gás em terra. Por que a gente não permite no Brasil explorar shale gas, né, que foi o grande boom americano, que tornou os Estados Unidos outra vez exportador de gás, o maior produtor de gás do mundo, né? Aqui o Brasil importa shale dos Estados Unidos, por exemplo, os terminais de gás liquefeito. Agora a gente ouve falar que a gente quer trazer o gás de Vaca Muerta na Argentina, que também é um shale, e a gente aqui não pode fazer shale, né? São essas coisas meio esquisitas brasileiras, né? A questão ambiental brasileira é muito difícil, né? A gente está vendo agora a questão da margem equatorial, entendeu? Então, é ali uma coisa que precisa ser resolvida, porque senão a gente não vai chegar onde o governo gostaria, onde todos gostariam que chegasse, né? Deixa eu só fazer uma última pergunta antes de passar a palavra para você. O que acontece? Uma outra coisa, tudo que se fala de petróleo e quando se fala de Petrobras, é tudo muito grande, né? Tudo muito gigante. Isso. Eu vou fazer uma pergunta muito baldosa e eu imagino que ninguém tenha a resposta, mas ninguém é melhor do que você para dar pelo menos um cheiro para a gente. Existe uma estrutura a ser construída. Tendo em vista o volume que eles pretendem rejeitar, tem como dar alguma premissa, ainda que muito abrangente, muito distante da realidade, de quanto custaria isso daí? Porque eu penso assim, com o que a Petrobras tem hoje, vai ser R$1 bilhão. Cara, sinceramente o mercado vai abraçar isso daí. Agora, se for uma coisa mais... Porque quando você fala de pré-sal, olha o tamanho disso daqui, qual o tamanho para conseguir abraçar esse tipo de coisa? Você falou, inclusive, que, nossa, cada barco custaria R$1 bilhão para fazer... a transformação do gás desassociado, e só para quem está em casa, gás associado é como se fosse uma água com gás, fazendo um paralelo, assim, é o gás dentro do líquido. Tem alguma estimativa, ainda que abrangente, em relação do quanto poderia ser gasto? E dito isso, como você falou, a Petrobras ela faz o preço de monopólio, né? Dentro do decreto, ele coloca fazer o investimento em infraestrutura via preço regulado. E eu entendo que preço regulado seria algo parecido com uma distribuidora de energia elétrica. Você faz um investimento, aí tem uma base, essa base vai incidir uma taxa de retorno, mais ou menos isso. E também eu digo isso porque a impressão que dá é que fazer desse formato, a empresa perderia
não perderia dinheiro, mas assim, do ponto de vista da alocação de capital, ela não seria tão eficiente, tendo em vista as taxas internas de retorno estimadas no plano de negócios, principalmente para exploração e produção, que a gente está falando aí de TIR de, poxa, 23% em dólar, é algo muito gritante para, de repente, você começar a investir com uma WACC de 8%. Olha, eu não vejo isso no decreto, não, tá? Eu não li isso que você leu no decreto. Posso estar equivocado. Eu acho que o decreto não traz isso, não. O que existe uma resolução do CNPE também para você usar a PPSA, que é a empresa que representa a União nos contratos de partilha, né? É uma empresa 100% estatal, para que ela também faça swap de gás com as suas sócias, né? O que é um swap de gás? Ela trocar petróleo por gás, para poder aumentar a produção de gás dela, ela PPSA, e ela usar a infraestrutura que existe hoje para fazer leilões de gás no Brasil, como hoje ela faz leilões de petróleo. Hoje a PPSA já fez vários leilões de petróleo, onde não necessariamente a Petrobras comprou esse óleo. Já teve empresa chinesa que comprou, teve a refinaria brasileira, aquela que foi lá da Bahia, a Mataripe comprou também. Então, e outra coisa que está embutida é que você tem um negócio do custo óleo, né? O que é o custo óleo? Quando você faz um leilão de partilha, quer dizer, o critério principal para escolher o vencedor é quem dá mais óleo para a União, né? Então, se eu fiz uma proposta, olha, desse campo aí, se eu comprar, eu vou dar para a União 40% do óleo e do gás que eu encontrar. Mas esses 40% você tem que abater o custo óleo, né? O que acontece? Se você, por exemplo, para produzir 100 mil barris de petróleo custa 30 mil barris, então você vai dividir em 70 mil barris. Os 30 mil já é o custo óleo. E a ideia também é usar esse conceito de custo óleo para você investir em infraestrutura de escoamento da produção e o PGN. Entendeu? Então você poderia também usar esse critério do custo óleo para aumentar os investimentos em infraestrutura de escoamento da produção e infraestrutura de UPGN, né? Seria bem mais inteligente, eu acho. Acho que mas eu entendo, é isso que o governo está querendo fazer. A resolução aqui do CNPE me parece que está colocando isso, né? Uhum. Eu não sei até que ponto, outra vez, se a resolução vai ser suficiente do ponto de vista jurídico, ou se você vai precisar também alterar a lei que criou a PPSA. Não sei. O governo acha que não. O governo acha que só a resolução do CNPE é suficiente. Eu, sinceramente, não tenho dúvida. Entendeu? Então, assim, me parece a ideia não é obrigar a Petrobras a fazer nenhum investimento. Acho que a ideia seria você usar medidas, né, para você tentar reduzir o monopólio da Petrobras. É isso, ou seja, é o que eu te falei anteriormente. Hoje, a Petrobras tem o que a gente chama de um monopólio desregulado, né? A gente quer que seja um monopólio regulado até que se crie no mercado de gás uma concorrência verdadeira. E a concorrência verdadeira? Quando você tem muito fornecedor de gás. Hoje você já tem alguns, já foi pior. A Petrobras hoje tem lá 85%, 80%, já teve 100%. Mas é muito monopólio ainda. Um cara que tem 80% do mercado ainda é monopolista de fato. Então, o que eu estou te falando, eu acho que a ideia, me parece que está embutida, é você criar o quê? Por exemplo, essa questão que eu te falei, regular a tarifa do escoamento da UPGN. Por exemplo, fazer um leilão que o pessoal chama de gás release, que é a Petrobras pegar parte do gás que ela produz hoje e ela leiloar, fazer um leilão onde outros fornecedores comprem esse gás e levem no mercado. É você que, por exemplo, hoje o transporte no Brasil é muito caro. Tem duas grandes empresas que compraram na Petrobras. Foi a TAG, que é dos gasodutos Norte-Nordeste, e a NTS do Sul-Sudeste. É você também criar um mecanismo que, enquanto a Petrobras não tiver 40% no mercado, se um comercializador novo, que não Petrobras, consegue um cliente que a Petrobras tem, aí a Petrobras teria que ceder o espaço no gasoduto, porque apesar do gás não ser mais dela, mas ela hoje, pelo modelo de venda dos gasodutos, ela é a única cliente da TAG e da NTS. Então, eu acho que esses mecanismos de vamos dizer assim, de derrubar, né, de diminuir, de reduzir o poder de monopólio da Petrobras é o que deveria ser o foco hoje da política de gás no Brasil, né? Não obrigar nada, é apenas você e sempre de uma maneira transitória. Qualquer mercado que a gente sabe que tem presença de monopolista, você tem que ter uma regulamentação
transitória para você poder reduzir o poder do monopolista. Senão, não adianta. Por que o Brasil não anda no gás? Quer dizer, a gente tem dificuldade de aumentar a oferta, porque a Petrobras tem uma série de outros investimentos, e mesmo quando aumenta a oferta, o preço não cai. Por que o preço não cai? Porque o monopolista não deixa o preço cair. Entendeu? Agora está um pouco melhor agora, porque você tem outros fornecedores já aqui em São Paulo. A Compass, do Grupo Cosan, tem um terminal que ela inaugurou, então tem uma comercializadora, a Edge, já começa a vender gás para clientes, a Eneva tem um terminal em Sergipe, começa a vender gás para clientes, mas ainda é muito tímido diante do que a gente pretende, se a gente quiser, né, ter um mercado de gás brasileiro realmente estruturado, como existe em alguns outros lugares do mundo. Eu queria falar de Petrobras, não sei se você quer já falar da questão dos investimentos, porque eu ia puxar a margem equatorial, mas é melhor você falar dos investimentos, que acho que a gente vai na ordem. Porque ele comentou margem equatorial aqui, e ele falou sobre a questão ambiental. Mas isso eu acabei de ver também, que você já tem essas perguntas no final. Mas vamos pela margem equatorial, então. Não, eu queria... Eu tô trazendo uma pergunta mais, talvez, não é... A palavra certa não é leiga, mas é para quem está mais distante, assim, de Petrobras, que eu tô fazendo esse papel aqui. E a margem equatorial, pelo menos o que eu tenho lido, pelo menos dos investidores, né, aparentemente pode ser um dos grandes triggers para a empresa e um dos grandes geradores de valor no futuro para a Petrobras. Só que existem alguns impasses. Você mencionou a questão ambiental. E aí eu queria entender, acho que do seu ponto de vista, como você já está mais próximo disso, como que se resolve este impasse ambiental, que é uma questão que não é muito palpável no sentido de falar é 8 ou 80, é assim ou é assado. Como que, na sua visão, está essa questão e como que isso pode avançar? Eu acho que não é um trigger para a Petrobras, é um trigger para o país. Ah, sim, é verdade. Entendeu? Eu acho que a Petrobras é uma empresa de petróleo no Brasil. A gente tem que parar, né, de confundir Petrobras com o Brasil, né? Isso é um erro que a gente comete há muitos anos e a gente continua cometendo muitas vezes, né? Petrobras é uma empresa de capital aberto. Petrobras tem investidores privados. Petrobras não é uma estatal. Exato. Petrobras, então eu acho que a margem equatorial, ela interessa não só para a Petrobras, ela interessa para a Shell, interessa para todas as grandes petroleiras, né? Porque realmente é uma nova fronteira que parece, segundo o que a gente tem de informação, muito promissora, né? Lembra que petróleo é uma coisa que eu falo, ele nasce, cresce e morre, o campo de petróleo, né? Então você já teve a grande bacia brasileira de produção, foi a Bacia de Campos. Aí a Bacia de Campos deixou de ser, passou a ser a Bacia de Santos, por causa do pré-sal. A Bacia de Santos do pré-sal, ela, segundo assim, as contas que se fazem, ela vai chegar ao pico de produção lá para 2029, 2030. Então ela começa a cair. Então se você quiser manter o protagonismo do Brasil no cenário de produtor de petróleo, a gente precisa criar novas bacias. Então parece que a grande bacia que poderia substituir a Bacia de Santos seria a margem equatorial. Também se fala muito da Bacia de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que também é muito promissora. Mas a grande estrela seria a margem equatorial, né? E aí tem toda uma questão aí ambiental, porque a margem equatorial está ali perto da Amazônia, né? E por que a margem equatorial todo mundo gosta, acha interessante? Porque ele em frente ali do Amapá tem a Guiana, né? Que descobriu muito petróleo, né? A Guiana, o Suriname, né? Guiana tem uma reserva de petróleo hoje de 11, 12 bilhões de barris, praticamente pouquíssimo menor do pré-sal, que é 15 bilhões de barris. Né? Então ali está tendo um boom de petróleo, né? O PIB da Guiana cresce mais de 30%, 40% ao ano, né? E a gente está falando que a margem equatorial ela é uma margem que o pessoal chama do arco norte brasileiro, né? Que ela começa no Rio Grande do Norte e vai até o Amapá, que é a região mais pobre do Brasil, né? Então eu acho que tem que conciliar, né? Eu acho que é perfeitamente conciliável o respeito ao meio ambiente, mas também trazer uma vida, né? Uma evolução de qualidade de vida. Qualidade para essas pessoas, né? Porque não adianta também eu preservo a árvore e mato o cidadão que mora lá, quer dizer, é o que está acontecendo hoje, né? As pessoas dessa região, onde se discute mais a questão ambiental, as pessoas mais pobres do Brasil, né? Eu sempre falo, você pega o Amapá, por exemplo, o Amapá, se você pegar a área de proteção ambiental do Amapá, sei lá, 70% é a área de proteção ambiental, chama de AP. Então, pelo critério ambiental, o Amapá é um estado maravilhoso. Quando você coloca no critério socioeconômico, é um dos piores. Quer dizer, onde as pessoas vivem pior, né? Problemas de saúde, de renda, de emprego, tudo é tipo de problema que existe lá. Então, eu acho que o petróleo, dali, seria uma solução para a gente tentar ajudar a resolver isso. Mas não vai resolver, porque petróleo, o negócio da maldição do petróleo, os recursos são sempre mal utilizados, mas aí é outra história.
né? Se a gente vai já partir do pressuposto que o dinheiro que vai ser gerado com o petróleo ali vai ser mal usado, aí Não se faz nada. não se faz nada, Exato. exatamente. Então, eu acho que o debate que está hoje ali é um debate muito ideológico, entendeu? Uhum. A ministra Marina Silva, de um lado, uma ideologia muito grande, muita gente falando que o mundo está caminhando para net zero e a gente vai continuar explorando petróleo. Eu acho que o mundo pode caminhar para net zero, não na velocidade que muita gente acha, mas eu acho que o mundo ele não faz transição energética sem óleo e gás, né? A gente fala aí, tem que ter molécula, não pode ser só elétron, né? Transição energética. Uhum. Então, o petróleo hoje já é muito importante para o Brasil, né? Ele já é o principal produto da balança comercial brasileira. Ele gera uma quantidade de receitas gigante, né? Com as participações governamentais, com os royalties, né? E isso é que a gente precisa de entender, né? A gente não pode abrir mão disso. Se a gente abrir mão da margem equatorial, o que vai acontecer? A gente vai voltar a ser importador de petróleo, né? Hoje o Brasil é o 9º país produtor de petróleo do mundo, né? É o maior exportador de petróleo da América Latina, entendeu? Então, é diferente quando era lá no primeiro choque, segundo choque, a gente importava 80% do petróleo que a gente consumia. Então, agora mudou. Então, o Brasil hoje é um país, em tese, poderia ser da OPEP, né? Entendeu? Então, e a gente não deve perder isso, né? Perder isso, eu acho que é uma burrice extraordinária, né? Você jogar fora é jogar dinheiro pela janela, né? E me parece outra vez que é razoável Petrobras e as outras empresas hoje de petróleo têm um compromisso muito grande com o meio ambiente, até porque elas sabem que se acontecer um desastre ambiental, a empresa pode quebrar literalmente. Exato. Né? A Petrobras, por exemplo, que é a principal empresa brasileira, ela é número 1 em tecnologia de exploração de petróleo no mar. O Brasil, graças a Deus, nunca teve um grande acidente, né, explorando petróleo no mar, né? Acidentes muito pequenos, residuais. Então, acho que a gente tem tudo para desenvolver a margem equatorial. Agora, está demorando muito. Você vê agora mesmo, a Petrobras tem uma área lá que foi leiloada em 2013. Né? Então, tem mais de 10 anos, fazer 11 anos. Um bloco foi leiloado e até hoje o IBAMA não deu licença. Esse bloco foi ganho na época pela Petrobras, pela BP inglesa e pela Total francesa. E no meio do caminho, a Total e a BP abandonaram o bloco. Para que eu vou ter um bloco aqui? Pagou no leilão e perdeu o dinheiro porque... E aí a Petrobras semana passada, se não estou errado, ela pediu a ANP, um prazo maior para ver se sai a licença do IBAMA, né? E aí aquele negócio, né? Porque eu acho que a gente está errando. Porque, lógico que o petróleo vai continuar importante nos próximos anos, mas a tendência também é que ele não tenha a importância que teve no século XX, né? Que foi o século do petróleo. Uhum. Então, quanto mais você demora a dar licença, você vai demorar mais a explorar. Então, o petróleo vai valer menos, né? Porque quando você faz um leilão, até você produzir 4, 5, 6, 7 anos. Entendeu? Então, a gente já teve no Brasil um período aí lá atrás, quando se descobriu o pré-sal, que ficou o debate de criação do modelo da partilha, nós ficamos 5 anos sem fazer leilão. Imagina, se não tivesse ficado 5 anos sem fazer leilão, provavelmente hoje a gente estava produzindo muito mais que está produzindo, né? Então a gente agora acho que não deveria cair no mesmo erro, né? Uhum. Então o que me preocupa é o atraso, né? E quanto mais atraso, é pior para todo mundo, é pior para o Brasil, é pior para as empresas de petróleo, é pior para os estados do Arco Norte. Maravilha. Pode falar, então. Tá, uma outra pergunta que eu tenho diz respeito ao plano de investimento da Petrobras. Quando ele deve ser divulgado agora, em novembro. E o que acontece? Quando a gente pega ali a Petrobras de 2016 até mais ou menos agora, para quem está em casa, o plano estratégico da Petrobras, ela sempre te dá um bloco de investimento de 5 em 5 anos, né? Um plano Quinquenal. Quinquenal, exatamente. Eu ia falar plurianual, mas é quinquenal. E o sucesso da Petrobras, por assim dizer, ele foi alcançado com fluxo de investimento ali entre 70 e 80 bi, né? Excluindo 2020, quando teve o Corona Crash e o petróleo foi a um patamar ridículo e foi revisado para baixo, ele muito rapidamente foi revisado para cima, mais ou menos ali na casa dos 70 e tantos bi. Ano passado,
o planejamento estratégico jogou o investimento para 102 bi, sendo desses 102 bi, 11 bi focados na parte de aquisições, que aparentemente ainda não aconteceram. Dito isso, o que está no valor econômico é que, muito possivelmente, esse plano de investimento ele vai para 110 bi, sendo que ainda não foi anunciada nenhuma nova fronteira exploratória, como, por exemplo, a margem equatorial. E dentro desse plano de investimento, como eu já falei para você, eles falam verbalmente, não, quero recomprar a refinaria que foi privatizada da Bahia, quero comprar Braskem, ele fala petroquímica, mas, né, Braskem, vamos ver, e que mais? Tem outros nomes aqui, ativos de energia renovável, e etc e tal. O que você acha desse volume de investimento? Ele é apropriado? E essa ideia da empresa readquirir refinarias, você acha que faz sentido do ponto de vista do plano de negócio? Plano de investimento Petrobras, sempre ele é anunciado um valor e é reduzido. Né? Esse governo sempre foi assim, né? Você ajusta ele a uma realidade dos fatos. Então, normalmente você reduz ele 20 bilhões, 15 bilhões, o que eu li, inclusive que a Petrobras está reduzindo 17 bilhões. Era 18,5, vai para 17, sendo que no primeiro semestre foram 6,4. Aí assim, né? Eu acho que a Petrobras é uma empresa de petróleo, né, de gás. Mais do que isso, a Petrobras é uma empresa de explorar e produzir petróleo e gás. Isso que é o core business da Petrobras. O resto não é core business da Petrobras. É nisso que a Petrobras é campeã. Como a gente falou anteriormente, a Petrobras é número 1 em tecnologia de furar offshore. Teoricamente deveria focar só nisso. É isso que eu ia falar. Então, acho que para mim a Petrobras devia focar só nisso. O grande problema da Petrobras no passado, nos outros governos do Partido dos Trabalhadores, do PT, é que ela desfocou. Então, ela começou a investir em vários setores, né? E isso fez com que a Petrobras, quer dizer, perdesse dinheiro, né? Porque ela virou um pouco de um instrumento de política, né? Então, quero agradar o governo do tal, vou anunciar uma refinaria no Ceará, como anunciaram, não fizeram nada. Vou anunciar uma refinaria em Pernambuco, fizeram, mas também foi o que a gente sabe que é... Com o Hugo Chávez, na época. Com o Hugo Chávez. Depois a Venezuela esqueceu, teve que fazer sozinha. Mas uma refinaria que tem um prejuízo gigante para a Petrobras, né? E o Comperj no Rio de Janeiro foi outra coisa. Então, assim, os subsídios ao preço da gasolina do diesel, acabou que a Petrobras, com essa história toda, passou a ser a empresa com a maior dívida de corporação do mundo, né? Uma dívida de 150 bilhões de dólares, etc. Aí você vê o governo Temer e o governo Bolsonaro, você reorientou os investimentos da Petrobras, né? Também a Petrobras conseguiu recuperar todo o estrago que tinha sido feito lá nos indicadores econômicos financeiros dela, porque o preço do barril do petróleo subiu também, então isso ajudou muito. Mas, de qualquer maneira, você voltou a ter uma Petrobras concentrada na atividade de explorar e produzir petróleo. Aí agora vem, nas eleições, quer dizer, lá o presidente Lula falou, não, as Petrobras tem que investir em mais coisas, isso preocupa o mercado. Mas até agora, cara, a gente está vendo que a Petrobras não está assim... não virou a chave. Não virou a chave. Essa coisa de comprar refinaria... Porque assim, não virou a chave, mas o antigo presidente ele foi demitido, talvez, não sei, por causa disso. Mas eu acho assim, o fato que não virou a chave. Essa coisa até de... vai comprar a refinaria da Bahia, lá do que foi vendida. As últimas declarações da presidente da Petrobras vão no sentido oposto. Ela falou que não está interessada em comprar refinaria. Entendeu? Não sei se é verdade, se não é verdade, mas enfim, eu acho que assim, pelo menos agora me preocupa assim, a Petrobras vai voltar a investir em fertilizantes, né? A Petrobras pode realmente comprar lá a Braskem, também não sei. Essas coisas todas assim, por enquanto a gente está muito naquela coisa de pode acontecer. Se acontecer, é ruim. É ruim porque a Petrobras vai perder o foco, ela vai fazer coisas em setores que ela não gera tanto valor. Não gera tanto valor para o acionista. Entendeu? Então, para o acionista, uma Petrobras que invista em refinaria, por exemplo, refinaria, ela pode não comprar a refinaria da Bahia, nem recomprar a de Manaus, que não foi vendida. Mas o fato é que aquele TCC, né, aquele acordo que tinha sido feito com o CAD para a Petrobras vender 50% da capacidade de refino dela, não vai acontecer mais. Agora o CAD
não autorizou não vender mais, né? Voltou atrás. O CAD era assim, ele era pró-mercado no governo Bolsonaro e agora Mudou. Agora é pró-Estado no governo do Lula. Uhum. Mas, enfim, é o que é, né? Então, isso já foi ruim, na minha opinião, tá certo? A questão, por exemplo, também de parar de vender campos maduros. A Petrobras, na época, estava vendendo Polo Bahia Terra, estava vendendo Urucu, parou tudo. Então, na realidade, ela não virou a chave para voltar a comprar muita coisa gigante que a gente desconfia que ela possa voltar a comprar. Mas também ela parou de vender, entendeu? E eu acho isso muito ruim, na minha opinião. Acho que é um retrocesso. Não tem sentido a Petrobras ser dona de campo de petróleo e gás onshore. Ali é coisa para empresas junior oil, para empresas menores, né? Mas, enfim, a gente tem que ficar observando, né? Eu acho que sempre, como às vezes a gente tem a impressão que o governo olha para a Petrobras meio que pelo retrovisor, entendeu? Assim, querendo repetir os erros do passado, né? A gente fica, mas até agora também não podemos acusar isso de maneira tão veemente. O que podemos acusar é que o processo, que eu falei, de venda parou. Agora o processo de compra, né? Ele ainda não se materializou. Uhum. A questão de subsídio a preço de gasolina também não está tendo, porque também está dando sorte. O preço do petróleo não está subindo muito, né? O câmbio meio que também não está com grandes... As guerras aí de Israel com o Hamas, o Hezbollah, com o Irã, não fez o que a guerra da Ucrânia fez de o petróleo voltar a $100. Então a defasagem está ali meio para baixo, o Petrobras está podendo não aumentar e ninguém vai reclamar, que isso é uma sorte, o mercado internacional está ajudando ela. Vamos ver o que acontece agora. Realmente é preocupante porque a ideologia que está por trás quando você vê as declarações antigas da presidente da Petrobras, do presidente Lula, vão numa direção que cria, na minha opinião, um desconforto para o investidor de Petrobras. Que cria essa dúvida, né? Fica sempre sentindo. Porque parte do nosso trabalho é olhar para frente, exatamente. Agora, hoje, Petrobras é diferente, que eu te falei. Naquela época, também, a Petrobras não é exportadora de óleo como é hoje, né? Uhum. Então, Petrobras, com petróleo a $80, $70 exportando o que ela exporta, aí qualquer política errada, né, aceita desaforo, entendeu? Agora, se o petróleo voltar para 60, fica mais difícil. Então, a Petrobras hoje, naquela época, ela não exportava o que ela exporta hoje, né? Então ela hoje tem um colchão, né? Então, que permite ela, vamos dizer, fazer mais besteira e continuar pagando dividendo. Uhum. Boa. Eu tenho uma pergunta ainda conectada a essa. O que acontece? Eles anunciaram uma proposta não vinculante relacionada à aquisição de um ativo da Namíbia. E esse volume, se não me engano, era 40% do ativo por 4 bi de dólares. Por 4 bi de dólares, eu acho que já começa a ser um valor relevante até para a própria Petrobras. E uma das coisas que chama atenção é o fato da Namíbia ainda não ter reserva provada, esse é o primeiro ponto. E o segundo é que eu confesso não saber. Eu não acompanho o mercado da Namíbia para citar com grande propriedade o quão bom ou quão ruim é isso. Então, qual é a sua opinião em relação a esse tipo de movimentação? E se você tiver alguma informação da Namíbia, ajuda também. Eu acho que quem está no mercado há um pouco mais tempo vai lembrar da HRT, que esteve lá na Namíbia, etc., mas desde então deu uma sumida. Mas eu acho assim, cara, indústria de petróleo, grande petroleira, ela é internacional, ela tem uma política de internacionalização, né? Uhum. Ela investe em vários lugares, porque isso faz parte. Você pega qualquer grande petroleira, ela tem ativo em diversas regiões do mundo, né? A Petrobras também poderia. A Petrobras é uma grande petroleira. Agora, a Petrobras tem uma característica diferente das outras, que aqui no Brasil você tem muita área para explorar, entendeu? Então, o pré-sal é gigante, a margem equatorial vai ser gigante. Então, ela tem tanta coisa para fazer aqui dentro que, realmente, ela investir lá fora, ela tem que ter, realmente, um pouco mais de cuidado, né? A Namíbia, está se falando muito da Namíbia agora, né? De que Namíbia tem uma reserva grande de petróleo lá, está se falando de que pode ser uma nova fronteira também de petróleo, né? Então, outras empresas estão indo para lá também, não é só a Petrobras, tá certo? Então, assim, eu não acho errado a Petrobras ir para lá. O problema todo é que eu acho que tem muita coisa para fazer aqui. Uhum. Entendeu? Então acho que por isso que é diferente, por exemplo, a Shell, a ExxonMobil não tem o pré-sal que a Petrobras tem, né? Por isso elas têm que também... Precisa achar outras... Mas, por exemplo, você vê só, agora a ExxonMobil mesmo, ela está focando muito os investimentos dela na Guiana,
porque a Guiana é realmente um negócio extraordinário. Então, você olha para o balanço da ExxonMobil, ela tem 2 lugares que ela vai botar muito dinheiro nos próximos anos, que é no shale americano, que ela comprou uma empresa grande de shale lá por $60 bilhões, e na Guiana. Então, ela saiu de Vaca Muerta, ela diminuiu a exposição dela ao Brasil. Ela hoje no Brasil ela só está com um campo em sociedade com a Equinor, que é o campo de bacalhau, tá certo? Mas ela está uma exposição muito baixa no Brasil e está muito concentrada na Guiana. Por quê? Porque lá tem um negócio fantástico, tem lá os 11 bilhões, 12 bilhões de reserva, né? Então, é assim, tem que ver essas coisas. Por isso que a Petrobras, eu volto a dizer, ela tem muita coisa para fazer no Brasil. Se uma grande petroleira tivesse o pré-sal, tivesse a margem equatorial aí, provavelmente a estratégia de investimento seria outra. Então, a estratégia de investimento da Petrobras tem que ser muito focada no Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem muita área ainda. Obviamente, se o IBAMA permitir lá, né, explorar essa Marina Silva, deixar que se emitam as licenças na margem equatorial. Posso fazer uma pergunta Claro. que é o mais da curiosidade? Porque o Adriano tem falado bastante da Petrobras. Eu queria, apesar de a gente estava conversando até em off aqui, do Adriano não ser um analista de Petrobras como você, Vitão. Eu digo no sentido de estimativa de receita, De fazer o modelo, dividendo, de recomendar compra ou valor não. eixo. Eu queria perguntar o seguinte, olhando para toda essa questão, até pegando esse gancho no plano estratégico de investimento, o que você acha dos dividendos da Petrobras? Você acha que a empresa pagando um dividendo como pagava no passado, isso tende a ser mais benéfico para a companhia, ou você é mais da ponta onde deve-se continuar pagando dividendo, mas nem tanto assim para que a empresa consiga investir, enfim, criar novas vertentes? Olha, Como que você vê essa questão? Porque é o que mais, talvez o que mais preocupe os acionistas, assim. eu acho que a pelo menos no Petrobras curto prazo. ela vai continuar pagando dividendo. Por quê? Porque a petróleo está 80, 70 e ela vai cada dia produzir mais petróleo, né? E vai ser exportadora de petróleo. Então, é por isso que a Petrobras continua sendo uma empresa que interessa ao mercado, né? Uhum. Então, ela vai, mesmo o PT é mais intervencionista, o PT vai querer comprar não sei o quê, vai fazer umas bobagens lá de investir em lugares que tem um retorno mais baixo, mas mesmo assim ela vai continuar pagando dividendo. Ela poderia pagar mais? Poderia, se ela se concentrasse mais só na questão de explorar e produzir petróleo, né? Agora, então ela vai continuar sendo pagadora de dividendo. Agora, eu acho assim, o problema todo é questão de transparência, entendeu? Eu posso pagar dividendo e posso pegar parte disso para tentar investir, mas desde que o investimento seja feito de maneira transparente e que eu mostre para os acionistas qual é o retorno que eu espero daquele investimento. O problema de tirar dinheiro do dividendo para investir é quando você pega dinheiro do dividendo para investir, vamos supor, por hipótese, comprar uma refinaria, que não faz sentido nenhum. Aí é uma coisa ruim, entendeu? Mas eu acho que se não, quer dizer, tem que pagar lá, porque o dividendo, o principal beneficiário com o dividendo é o governo, porque o governo é majoritário, né? Então ele que leva a maior parte da receita do dividendo vai para o governo, e o governo pode usar esse. Aí que eu acho que tem assim, aí o governo pode usar esse dinheiro do dividendo e fazer o que ele quiser, a política pública, fazer a bobagem que ele quiser fazer. O que não pode é aquela coisa que foi feita lá atrás, você usar a Petrobras, né? O que assim assusta, às vezes, determinadas pessoas, políticos, né, falarem que é um absurdo a Petrobras dar lucro, né? Exato. Dá vontade de se jogar da janela. Tem gente que fala, eu acho que é um absurdo a Petrobras dar prejuízo, né? Tem uma empresa de petróleo, né? Mas tem gente que acha que não, né? Que a Petrobras, agora, se acha um absurdo a Petrobras dar lucro, aí teria que estatizar a Petrobras mesmo, né? Vira 100% estatal, vira uma PDVSA da vida da Venezuela e faz o que quiser com ela, né? Mas, enfim, essas coisas que a gente precisa de explicar. Não é bem isso, quer dizer, quando ela paga dividendo, o cara que privilegiado número 1 é o governo que é o acionista majoritário, não é você ou ele que tem uma ação da Petrobras. Nós também. O cara, quando compra ação, o que ele quer? Ele quer receber dividendo, né? Quer ser remunerado também, óbvio, exato. Entendeu? E aí é um absurdo ele estar comprando. Hoje, Petrobras poderia, na minha opinião, ser uma empresa de muito maior valor na Bolsa. Mas não é por quê? Porque o risco político é muito alto sempre. Então todo mundo fica preocupado assim, será que amanhã a gente acorda de manhã com uma canetada do governo em cima da Petrobras? Se você pegar do ponto de vista de empresa de petróleo de maneira estrutural, a Petrobras, na minha opinião, vale mais do que está hoje o valor na Bolsa, na minha opinião. Agora, esse valor está menor por quê? Porque o risco político de Petrobras é muito maior que os políticos de uma ExxonMobil, de uma Shell, entendeu? Por quê? Porque ela tem um acionista
que é o governo. E é um acionista, cara, que muda a cada 4 anos ou a cada 8 anos, né? Você imagina qual a empresa petroleira que o acionista majoritário muda a cada 4 anos, a cada 8 anos? Eu não conheço, entendeu? Então, quer dizer, e muda o acionista majoritário e muda para valer. O outro que entra pensa totalmente diferente do que estava lá, Às vezes entendeu? é totalmente Então, desalinhado, né? Isso. Então, por isso que a Petrobras vale menos, entendeu? Ela poderia valer muito mais, na minha opinião. Você vê, a Petrobras é a empresa de petróleo das grandes que mais troca de presidente, entendeu? Sei lá, você pega uma petroleira qualquer aí, a vida de um executivo na presidência, sei lá, às vezes 10 anos, 15 anos. Petrobras, quer dizer, a média é 2 anos. Passou 1 ano e meio, já está falando de trocar. Esse governo é agora que a gente está esse atual do governo, presidente Lula, já está no segundo presidente. Nós estamos 1 por ano, né? Porque foi ano passado, 2023, né? E agora 2024. Então, um presidente por ano, né? Não sei se eu espero que a Magda continue até o final do governo, mas nada é garantido, né? Porque a qualquer momento também, se alguém resolver lá, não, ela não está agradando, não está fazendo o que a gente acha que tem que fazer, tira. Se o preço do petróleo subir muito e ela aumentar o preço, né? Petrobras também, assim, como uma empresa que tem muito esse risco político, né? Também a gente fala que é a única petroleira do mundo que gosta de barril barato, né? Não gosta de barril caro. Entendeu? Então, o Vitor fala isso, é verdade. São essas coisas estranhas, mas são coisas estranhas porque o modelo é estranho. Eu tenho falado há muito tempo assim, eu acho que esse modelo de capital misto, ele é um modelo que não faz sentido nenhum, na minha opinião. Ele é ruim para todo mundo, né? Eu acho assim, aí eu radicalizei, ou devia ser 100% estatal ou 100% privada. Para mim, seria 100% privada. Acho que esse modelo é um modelo que ele não traz os benefícios para a sociedade que poderiam trazer, entendeu? Então, e fica essa história aí de que petróleo é nosso, né? Entendeu? E não é verdade, entendeu? Vitão, você quer fazer uma última pergunta só por conta do tempo também, tá? Tá bom, eu vou fazer uma última pergunta aqui. Vamos lá, Petrobras e revitalização de poços, né? Como você já mencionou anteriormente, a Petrobras ela suspendeu a venda dos ativos maduros, o que eu acho uma pena. Mas aí o que me chama a atenção? É que a taxa de recuperação atual, né, dos campos da Bacia de Campos, principalmente, é de 17%. Quando a gente olha as reservas publicadas pela ANP, é como se o potencial desse campo fosse até 22%, né, o fator de recuperação. A minha dúvida é, primeiro, aonde começa a própria característica geológica do campo para... Aí eu digo assim, esses 22% é muito abaixo da média mundial, que se não me engano é de 30%, 35%. Aí minha pergunta é, aonde começa a característica específica geológica do ativo, ou às vezes a Petrobras não está extraindo como deveria, tem ali um trabalho a ser feito? Eu acho que a Petrobras, quer dizer, ela tem muita coisa para fazer, né? O foco dela é o pré-sal, porque o pré-sal, eles são campos gigantes, né? Produzem muito petróleo e um custo baixo, né? Então ali não tem taxa de retorno melhor que o pré-sal. E a empresa, por maior que ela seja, não dá para investir em tudo. Aí ela começa, então, a privilegiar um investimento correto no pré-sal e a não olhar tanto para esses campos, por exemplo, maduros, né? Por que era importante vender o campo maduro? Porque tem empresa que é especialista nisso. Você botar na mão de uma empresa, sei lá, você vê a PetroRio, por exemplo, é uma empresa de sucesso, a Prio, né? A empresa hoje que produz, sei lá, 100 mil barris dia e ela só compra, ela não participa de leilão, ela compra campo que já está em operação e ela vai lá e recupera. Por quê? Porque ela se dedica àquilo. Então, no mundo inteiro tem esse tipo de empresa. E a Petrobras não consegue fazer isso, quer dizer, porque ela primeiro, não tem dinheiro que chegue, segundo, também não tem nem equipe para tudo isso. Isso que eu ia falar. Entende? Então a gente acaba, por uma questão, outra vez, ideológica, quer dizer, trazendo prejuízos para o acionista e para o país. Entendeu? Sim. Porque foi bom você ter falado essa questão de equipe, porque eu ia seguir exatamente com essa segunda pergunta. Porque eu penso assim, como está pagando dividendos, você pode até argumentar, tem recurso para investir ali. Só que o recurso não é só financeiro, é humano também. Eu falo isso porque olha, já que a gente já está caminhando para o final, vou tentar quebrar um pouco o gelo aqui.
Cara, eu tô fazendo obra lá em casa. É difícil achar um marceneiro bom. É verdade. Agora imagina Pode ser achar difícil. um geólogo, um geofísico PhD para desenvolver um campo filé mignon, assim como o pré-sal. Até você formar esse cara. Para às vezes alocar esse cara num campo da Bahia. Por isso é que tem, cara, cada petroleira tem uma característica, né? Se você olhar para a ExxonMobil, para a Shell, você não vê eles em campos maduros, campos pequenos. O cara, porque ele está perdendo o tempo dele, entendeu? Assim, então você tem empresas com essas características, né? Empresas menores, empresas de médio porte. No Brasil você tem empresas super interessantes. Você tem aí a Petro-Recôncavo, eu já citei a Prio, né? Você tem agora a Brava, que foi uma fusão aí da 3R com a Enalta. Uhum. Você gostou dessa fusão? Cara, eu acho tudo bem. Eu não é questão de ter gostado, eu acho que não tinha alternativa. À medida que a Petrobras parou de vender campo, que acontece? Empresa de petróleo, ela tem que preservar aquela regra de reserva-produção. Ela tem que manter um patamar ali. Então, a empresa de petróleo ela tem que estar sempre comprando campo novo. Porque, como eu te falei anteriormente, o campo antigo ele vai diminuindo a produção. Então, ela tem que comprar outro para repor aquela produção. Empresa de petróleo é igual a empresa de real estate. Né? O cara tem sempre que estar comprando terreno. Ele não pode ficar só no terreno que ele está construindo o prédio. Tem que comprar terreno, sempre está comprando terreno para fazer mais prédio. E petróleo também é assim. Na medida que a Petrobras para de vender campo maduro, essas empresas de menor porte, tipo uma 3R, uma Petro-Recôncavo, ela não tem de quem comprar. Então, automaticamente, qual é a saída? Você fazer fusão. É você fazer fusão para você poder ter musculatura para continuar no business. Entendeu? Então, eu acho que esse processo de fusão no Brasil, ele pode até, acho que de empresas menores, ele deve até continuar, porque faz todo sentido, entendeu? Por uma questão até de sobrevivência das empresas. Você vê, antes da 3R se juntar à Enalta, criando a Brava, se falou que ela se juntava com a Petro-Recôncavo, depois não funcionou. Mas, enfim, eu acho que isso é fruto do momento que o Brasil está vivendo, de ter parado de vender campos maduros em função da nova gestão da Petrobras e do novo governo. Ótimo. Eu até tinha outras perguntas, mas vamos respeitar o tempo aí. Mas a conversa foi muito proveitosa. Obrigado, Adriano, pela sua presença. Pô, foi muito legal. Fica o convite para você voltar mais vezes. Tá bom, acho que a gente tem coisa pra caramba pra falar e vai que a gente tenha novos assuntos, né, novas notícias aí. Vai ser um prazer voltar e você pode ter certeza de tédio, a gente não morre. É isso aí. Valeu, Vitão, também. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que gostou. Deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Se tiver alguma pergunta, use aqui o campo dos comentários, beleza? Um abraço, valeu, falou. E você já conhece? Cartão de crédito da Genial? Com ele eu tenho acesso à sala VIP ilimitada o ano todo. São mais de 1.000 locais ao redor do mundo e ainda tem concierge pronto para me atender. É uma vantagem e tanto, ainda mais para mim que estou sempre viajando, e tem mais. Quanto mais eu invisto, maior é o meu limite de crédito. Com investimentos a partir de R$50 mil, você já pode pedir o seu cartão Black. E o melhor de tudo, você nunca vai precisar pagar anuidade. É rápido, abra sua conta em 5 minutos e de forma gratuita. Peça seu cartão agora.